A advocacia brasileira tem sido fundamental na garantia dos direitos do cidadão e dos preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito. Para conversar conosco sobre a advocacia trabalhista no RN e sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje o presidente da ANATRA, advogado Rodrigo Câmara. Presidente Rodrigo Câmara, a satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa Justiça e Trabalho, desde já agradecendo a sua gentileza em aqui comparecer ao nosso programa. A satisfação é nossa, Márcio, a gente poder passar um pouco do que passa a advocacia trabalhista no cenário atual. Presidente Rodrigo, o senhor foi reconduzido para mais um mandato de 3 anos à frente da advocacia trabalhista potiguar. Como é que está o atual cenário, ou a atual conjuntura trabalhista da advocacia aqui no nosso Estado? Não há como não falar do cenário estadual sem falar do cenário nacional. Pois não. Antes, quando a gente participava desse programa, a gente sempre batia na tecla que uma das principais lutas que a advocacia trabalhista tinha era o direito às férias, né, que seria a prorrogação de prazos e de audiências no período de recesso, e a contagem em dias úteis dos prazos, né, uma vez que a advocacia trabalhista, infelizmente, não foi contemplada no novo CPC para essa contagem. Hoje, infelizmente, Manassés, o nosso problema é muito maior. Hoje vivemos um cenário preocupante, um cenário onde há uma guerra contra a justiça do trabalho, há uma guerra contra o direito do trabalho. E a advocacia ela tem se enfileirado nessa guerra, tem sido brava guerreira nisso, e organizando diversos movimentos em todo o país. Aqui no estado, a própria associação fez junto à Câmara Municipal e participou de outro que foi organizado pelo próprio TRT. E vivemos nessa luta constante contra a desconstrução do direito do trabalho, né? A gente sabe que atingir o direito do trabalho é atingir não só a advocacia, mas é atingir toda a sociedade, atingir os trabalhadores que tanto precisam dessa proteção. Doutor Rodrigo, o senhor falou que existe uma guerra hoje contra a justiça do trabalho, ou seja, há uma desconstrução do direito trabalhista. Se há uma guerra, quem são os dois lados? Se de um lado estão os advogados, está a justiça, do outro lado quem está tentando desconstruir todos os códigos e normas que existem no direito trabalhista? São ciclos, na verdade a gente percebe que em tempos questionam a existência do trabalho, tentam de alguma forma extinguir essa justiça social, e a gente sabe que ninguém ganha com o fim desse trabalho. Uma vez que tanto se fala hoje em reforma trabalhista, no fim do trabalho, no entanto, isso pode ocasionar uma maior concentração de renda. O próprio empresário ele pode sofrer com isso, uma vez que a concentração de renda ela diminui o consumo de bens. Diminuindo o consumo de bens vai certamente aumentar o desemprego, aumentar os defeitos sociais que existem já nesse país. Então ninguém ganha, na verdade, com os trabalhos deixando de existir. Nesse ponto de vista, nesse seu ponto de vista, você acha que isso é uma questão política, então? Sem dúvida é uma questão política. Quais são, dentro dessas questões todas levantadas, quais os principais temas na pauta de discussões hoje colocada para os advogados trabalhistas? Hoje, dentro da advocacia trabalhista, ainda mantendo nesse tema de desconstrução do direito do trabalho, a gente, afinal de contas, vivemos disso, né? Eu todos os dias estou aqui nesse trabalho, sou um advogado mais ligado mais ligados à defesa da empresa. No entanto, mesmo o advogado que defende a empresa, ele não pode dizer que é contra a justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho hoje é a justiça mais célere que tem no nosso país. Ela consegue ser mais rápida do que juizados especiais. Então, para o empresário que ele é vítima de uma injustiça, vamos dizer, um bloqueio em conta, se a justiça do trabalho não for rápida em desbloquear aquele bloqueio, se ele for indevido, perde o empresário. O empresário bom, aquele que é cumpridor dos seus deveres, ele não vai querer uma justiça que não seja rápida, porque ele vai estar se sujeitando a uma competição desleal com um empresário que não cumpre a lei. E ali ele vai sair perdendo. Então, a perda é geral. Tenho certeza de que não interessa a ninguém o fim de trabalho. Quem está vendo isso tem uma visão muito míope, na minha opinião. Doutor Rodrigo, hoje muito se fala em flexibilização das leis trabalhistas, em extinção de alguns artigos da CLT ou modificação desses artigos, fala-se em terceirização, fala-se, enfim, em vários outros aspectos que essa onda de neoliberalismo que veio agora com o atual governo, que muitos analistas dizem isso,
muito se fala que isso pode redundar numa complicação muito maior para que essa justiça, como o senhor falou, justiça social, venha a realmente se manter como uma justiça viva e que sempre regule essas relações de trabalho. Você acha que toda essa onda que está vindo aí está privilegiando muito mais o capital do que o trabalho? Sim, essa tendência é de quem quer proteger mais o capital, né? A CLT, falar que a CLT ela é atrasada é você desconhecer a história da própria legislação, uma vez que sabe-se que a lei trabalhista ela sempre vem mudando, vem sendo alterada. O próprio entendimento jurisprudencial vem acompanhando isso. Não podemos dizer que a CLT é a mesma de quando ela foi editada, né? No entanto, não podemos também deixar de fazer críticas. Algumas partes da CLT talvez mereçam, de fato, um novo olhar. O que eu critico muito é a questão de horas itinerárias. Eu não concebo que um empresário ele vá dar um transporte àquele trabalhador, naquele trajeto. O trabalhador não está trabalhando, ele está, às vezes, dormindo, às vezes conversando, às vezes no celular. E esse período para levar até a empresa, mesmo que não tenha o transporte público, e razão por isso vai exigir as horas itinerárias, o empresário, além de pagar o transporte, ele tem que pagar esse horário que não é de trabalho. Eu acho que isso onera demais o empreendedor e a gente tem que lembrar sempre que o empresário, ele também é um produtor de empregos. Ele recolhe os impostos, ele enfrenta as dificuldades do mercado, ele vai gerar os empregos. Então, nesse ponto, eu acho que a CLT poderia ter um novo olhar. No entanto, também não podemos deixar de criticar quem acha que conquistas históricas merecem ser afastadas, né? Também não entendo como é que hoje eu escuto alguém falando que temos que terminar com 13º salário, com férias, a questão até diminuir salários mínimos. Eu acho que isso é um retrocesso social muito grande, né? Chegamos até aqui numa luta constante e hoje eu escuto de pessoas ligadas ao trabalho, infelizmente, uma posição dessa. Eu acho que tudo tem que ser equilibrado. E muitos estudiosos até falam que a CLT, ao longo desses anos de existência dela, são mais de 70 anos aí, ela constantemente vem sendo, ou veio sendo atualizada, né? Quer dizer, naturalmente, os artigos que ali estão, ou seja, a composição, o compêndio que está ali colocado, todo ele, ao longo desses anos todos, foi atualizado e retrata exatamente a realidade social que o país vive. Exato, né? E lembrar que quando a legislação não conseguiu acompanhar, a jurisprudência do STF acompanhou. A gente vê hoje que a tendência dos tribunais é serem mais céleres na aplicação de princípios em razão dessa dificuldade que tem de modificação da legislação. Sabemos que a legislação trabalhista ela tem uma tramitação mais dificultosa dentro do Congresso, né? Existem muitos entes que se interessam e que às vezes impedem aquela modificação. Mas se não houver uma evolução da legislação, se ela não acompanhar o que a sociedade vem apresentando, se ela não espelhar isso, há um risco muito grande, de fato, de caber ao juiz ali saber o que vai aplicar. Ok. Doutor Rodrigo, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós vamos retornar com Justiça e Trabalho.